Olá, bom dia. Bom dia. A Polícia Federal faz uma nova fase da operação que apura fraudes em contratos da Companhia Docas de São Paulo. A estatal administra o Porto de Santos, o maior do país, e os policiais cumprem 21 mandados de prisão. Em Goiás, mais de 30 pessoas foram presas agora de manhã numa operação contra o roubo de cargas e o tráfico de drogas. Ambientalistas reagiram duramente às denúncias sem provas do presidente Bolsonaro de que ONGs estariam provocando queimadas da Amazônia. O número de focos de incêndio na região é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Satélites da NASA captaram as queimadas na Amazônia. O Senado aprovou a medida provisória da liberdade econômica, mas retirou o trecho polêmico sobre trabalho aos domingos e feriados. Já a Câmara aprovou o projeto que permite a posse de armas de fogo em toda a extensão da propriedade rural. O governo incluiu os Correios e mais 8 estatais no pacote de privatizações e disse que vai continuar vendendo ativos da Petrobras. Menos de 40% das vagas do Sistema Nacional de Emprego foram preenchidas este ano. A gente explica o motivo. Te cobrando ultimamente qualificação, experiência, na área. A Rússia enviou o primeiro Android para a Estação Espacial Internacional. No futebol, o Flamengo venceu e abriu vantagem sobre o Inter nas quartas de final da Libertadores. E o São Paulo venceu a quinta seguida no Brasileirão e encostou no líder Santos. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto. Bom Dia Brasil está começando agora. A Polícia Federal cumpre mandados judiciais em 3 estados contra fraudes na empresa pública que administra o Porto de Santos, em São Paulo. Essa é a segunda etapa de uma investigação que começou já no ano passado, então vamos direto saber mais com o Rodrigo Bocardi lá em São Paulo, porque, Rodrigo, segundo os investigadores, esse esquema causou um prejuízo milionário, né? Bom dia para você. Oi, mais de 100 milhões de reais, Ana, Chico, um bom dia a todos, viu? De 100 milhões de reais que foram desviados da Companhia Docas do Estado de São Paulo. Vamos com o Bruno Tavares, porque ele está na sede da Polícia Federal e traz as últimas informações para a gente. Bom dia, Bruno. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Polícia Federal em São Paulo deflagrou na manhã de hoje a Operação Círculo Vicioso, que é a segunda fase da Operação Tritão, uma operação que foi deflagrada inicialmente em outubro do ano passado para apurar fraudes em contratos da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, a estatal que administra o Porto de Santos, o maior do país. Na manhã de hoje estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. Aqui na capital paulista, também em cidades da Baixada Santista, no Rio de Janeiro e no Ceará. Os alvos são ex-diretores da Codesp, empresários e também um ex-deputado federal. Nessa nova fase da investigação, os policiais se concentram em 3 contratos da Codesp, 2 contratos para serviços de tecnologia e 1 de limpeza. E olha, segundo a Polícia Federal, um desses contratos da Codesp era para o monitoramento por drones do Porto de Santos, mas os investigadores descobriram que a empresa contratada pela Codesp era uma empresa de limpeza. Ela não tinha autorização para fazer esse serviço. Os presos estão sendo levados tanto para a Polícia Federal em Santos, quanto aqui para a sede da Polícia Federal em São Paulo. A gente acompanha tudo por aqui. Chico e Ana. É isso, obrigada, Bruno. E tem operação também em Goiás. As polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal estão nas ruas cumprindo quase 50 mandados de prisão contra uma quadrilha que praticava homicídios, tráfico de drogas, de armas e roubo de cargas. Então vamos direto até Goiânia falar com a repórter Giovana Dourado. Bom dia, Giovana. Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico e para todos. Até o momento, 40 mandados de prisão já foram cumpridos em 13 cidades aqui do estado de Goiás. Todas essas pessoas são ligadas a uma facção criminosa, são integrantes de uma organização criminosa que atua em vários estados brasileiros. E 13 desses presos já estavam na cadeia, já cumpriam pena e comandavam os crimes de dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A
Justiça expediu ao todo 47 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. São 300 policiais participando dessa operação que foi batizada de Lex Dominus, que significa o império da lei. Tem um helicóptero da PM também dando apoio a essa ação. Os presos estão sendo trazidos para a delegacia que investiga furtos e roubos de cargas e mesmo aqueles que já estavam na cadeia vão ser trazidos e apresentados aqui também para os investigadores. Chico e Ana. Obrigado, Giovana. Vamos falar agora de florestas em chamas, das queimadas que aumentaram em 8 estados nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Do início do ano até agora, a Amazônia registrou quase 40 mil focos de incêndio, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. Atinge o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará, já dura uma semana. O tempo seco e o vento forte favorecem a propagação das chamas. No Amazonas, o governo decretou situação de emergência e criou uma força-tarefa para ampliar as ações de controle das queimadas. Em Mato Grosso, os bombeiros tentam controlar o fogo na Serra da Petrovina, na região sul. As queimadas em Mato Grosso do Sul atingiram o Pantanal e prejudicam o turismo. Este grupo de Santa Catarina está incomodado com a fumaça. Eu acho bem triste porque é a 10ª vez que eu venho aqui para o Pantanal. E em outras vezes tinha fumaça, mas não com essa quantidade. E dessa vez, além da gente não ter a visibilidade, a gente tem a dificuldade de respirar. Do início do ano para cá, a Amazônia registrou 39 mil focos de queimada, mais que o dobro que no mesmo período do ano passado. Em 8 dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, houve um aumento no número de queimadas. O maior foi no Pará. O Amapá foi o único que teve queda. Além do impacto ambiental, as queimadas também prejudicam a saúde das pessoas. Nesta época do ano, a fumaça está entre as principais causas de problemas respiratórios. Por causa do aumento de alergias, acaba tendo aumento de infecção, sendo as principais infecções de garganta, as sinusites e, em alguns casos, principalmente nos idosos, a pneumonia. Nesta policlínica de Cuiabá, a procura por atendimento aumentou em 50% neste mês. O bronquite está pior. Mas o que a senhora sente? Canseira, falta de ar. Eu estava com uma tosse seca e eu também estava com uma dor de garganta, porque eu estava começando a ficar meio que sem ar, com falta de ar. Nas escolas, a rotina mudou. A orientação é evitar atividades físicas das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Nas salas de aula, ar-condicionado e umidificador. E muita hidratação para evitar problemas. Está muito quente, tem que beber muita água. É isso. E olha, não foi só o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que registrou essas queimadas na Amazônia, não. Vou mostrar aqui no telão os satélites da NASA. A Agência Espacial Americana também identificaram. Olha, essas fotos aqui são da semana passada. Temos aqui do dia 11 de agosto e agora também fotos aqui do dia 13, mostrando focos de incêndio nos estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Pará. E ambientalistas reagiram à acusação, sem provas, do presidente Jair Bolsonaro de que essas queimadas na Amazônia podem ter sido provocadas por organizações não governamentais com o objetivo de prejudicar o governo. Juliana Morrone já por aqui para falar disso para a gente. Juliana, bom dia. Os ambientalistas dizem ainda que o governo não tem política clara para o meio ambiente e está falhando na fiscalização. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, essa fala do presidente Bolsonaro de ontem foi quando ele estava saindo do Palácio da Alvorada e foi gravada e repetida literalmente sobre exatamente o que ele falou ontem. E a fala foi considerada por ambientalistas como irresponsável e leviana. Há 2 semanas, a TV Globo pediu, via Lei de Acesso à Informação, dados como locais e dados das fiscalizações feitas entre janeiro de 2016 e julho desse ano. O IBAMA disse que as informações são restritas e que não poderia atender o pedido. Enquanto as chamas avançam pela Amazônia, o presidente levantou suspeitas contra ONGs de que elas poderiam ser responsáveis por incêndios criminosos, mas não apresentou prova. Nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando,
ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. O repórter do G1, Guilherme Mazui, insistiu se há investigação para apurar essa denúncia. Tem alguma investigação do governo que embase esse sentimento do senhor? Cara, vocês têm que entender uma coisa, que isso não está escrito, não tem um plano para isso aí. Isso é conversa, tá? Se a pessoa faz, toma a decisão e ponto final. Você pode ver, pega o que se manda, essas verbas bilionárias, 40% para a ONG, tá certo? Essa grana vai nas mãos dessas pessoas, para ficar rodando a Amazônia e ficar fazendo campanha contra nós o tempo todo. Perderam a boquinha também. Também sem apresentar provas, o presidente disse que governadores da região estariam coniventes com as queimadas. Tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, da região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. ONGs ligadas ao meio ambiente reagiram fortemente às declarações do presidente. O presidente não pode soltar uma calúnia dizendo que ONGs estão envolvidas. É lamentável que, ao invés de anunciar as medidas que vão ser tomadas para resolver o problema das queimadas, o presidente irresponsavelmente acuse, sem nenhuma prova, organizações da sociedade civil que têm feito esse papel de contribuir com a defesa do meio ambiente. É uma declaração leviana, irresponsável, diversionista do presidente. Quem que ele acha que está enganando? Os 10 municípios com maior foco de incêndio esse ano na Amazônia são os mesmos 10 municípios que têm maior número de desmatamento. Só não vê quem não quer. Ontem, depois de sobrevoar áreas com queimadas em Mato Grosso, o ministro do Meio Ambiente fugiu da polêmica. Não disse se concordava com a afirmação do presidente e não citou as ONGs. E nós verificamos aí, em todos os focos que vimos, são alguns locais que foi fogo intencional e alguns fogos incidental. Aqui na cidade, claramente no perímetro urbano, fogo colocado proposital. A Polícia Federal não informou se tem investigações em andamento contra alguma ONG que atue na Amazônia. O porta-voz da Presidência da República também foi questionado se há alguma evidência que comprove as denúncias feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele falou que há relatos, mas não deu detalhes. Existem relatos, não obstante eu não posso avançá-los, em função da apuração que o senhor presidente da República vem determinando aos órgãos responsáveis. Mas eu quero reforçar uma percepção de uma resposta a um companheiro. Qual seja, antes que se preocupe efetivamente com a questão de denúncia, há que preocupar-se com a solução do problema ambiental. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ironizou a declaração do presidente Bolsonaro de que as queimadas tivessem o objetivo de prejudicar o governo federal. Não acredito nisso. Porque muito antes de Bolsonaro existir na política, eu cheguei a Mato Grosso há quase 40 anos atrás. Bolsonaro não era absolutamente nada na política e essas queimadas já aconteciam. Os dados oficiais mostram isso. É a irresponsabilidade na atividade humana próxima da cidade que causou esse número gigantesco de queimadas. O governo lançou um edital para contratar uma empresa privada para monitorar a Amazônia. Hoje, esse monitoramento é feito pelo INPE, que teve o presidente substituído no mês passado. E aí, Ana Chico, resta saber se não vai ser trocar 6 por meia dúzia, se o sistema vai ser mais eficiente. A gente tem que ver. Pois é, um desmonte nessa área, né, Juliana? E essas acusações sem provas de Bolsonaro contra organizações não governamentais tiveram repercussão mundial. O jornal britânico The Guardian destaca na manchete: Jair Bolsonaro diz que ONGs estão por trás do aumento dos incêndios na Amazônia, mas não apresenta evidências. A agência Reuters diz que a acusação de Bolsonaro provocou indignação mundial. O The New York Times também destaca a falta de provas e a justificativa de Bolsonaro de que existe uma guerra de informação mundial contra o Brasil. Vamos então direto falar com Jaqueline Brasil, já que apostos para saber desse tempo seco, Jaqueline. Isso vai continuar? Bom dia.
Oi, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Vai sim. Hoje vai ser mais um dia de tempo seco, com umidade do ar baixa e altas temperaturas em grande parte do país. Esse aviso serve para você que está no centro-oeste, em parte do norte e interior do nordeste. Tem uma massa de ar seco que não deixa formar nuvem de chuva, por isso que a umidade pode ficar bem baixa e, claro, o risco alto para queimadas continua. Hoje vai chover em poucas regiões no país, no sul da Bahia, no leste do Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas. No Espírito Santo, chuva mais forte. No Rio de Janeiro, chuva mais fraca. Aqui em São Paulo, o sol até aparece, mas também pode chover. Chove também no leste do Paraná. No interior dos 3 estados do sul, a chuva vem à tarde. Agora, no norte, em boa parte da região, por causa da combinação do calor e da umidade, aí não tem jeito, vem aquela pancada forte de chuva. E para encerrar, vamos dar uma olhadinha como é que vão ficar as temperaturas hoje? 19 em Porto Alegre, 18 em Floripa, aqui em São Paulo também, 23 só no Rio de Janeiro, 26 em BH. Já no restante do país, centro-norte, aí sim a temperatura elevada, mais elevada. 40 para você que está em Palmas, 38 em Cuiabá, 31 em Brasília e 33 tanto em São Luís quanto em Fortaleza. Amanhã tem mais. Chico, Ana. Ok, obrigado, Jaqueline. E a Rússia lançou hoje a nave Soyuz, com o primeiro androide rumo à Estação Espacial Internacional. O lançamento foi hoje de madrugada. O único tripulante a bordo é o robô Fedor. Ele tem 1,80 m de altura, pesa 160 quilos. Fedor pode subir e descer escadas, dirigir veículos e usar várias ferramentas. Se tudo der certo, ele desembarca na Estação Internacional no próximo sábado. Lá no espaço, vai aprender novas tarefas, como conectar e desconectar cabos elétricos. No caminho, Fedor vai testar os equipamentos do novo modelo da Soyuz. E no futuro, ele vai ser o piloto de teste da nave que a Rússia pretende enviar à Lua no ano de 2022. Nosso assunto agora é emprego. Olha, mesmo com 12 milhões de desempregados, o Brasil ainda tem dificuldade para preencher as vagas que estão disponíveis no mercado de trabalho. Nos últimos 2 anos, acredite, nem metade dos empregos anunciados no Sistema Nacional de Emprego foram ocupados. A Juliana Perdigão de Belo Horizonte vai falar mais disso para a gente. Bom dia, Juliana. O problema está na falta de qualificação dos candidatos. Bom dia, Ana, Chico. Pois é, a situação vem se agravando, viu? Porque a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos caiu nos últimos anos. Para conseguir funcionários, tem empresa que está oferecendo formação por conta própria. Fila de desempregados pelas calçadas do Brasil. Tá difícil. Já procurei, já deixei vários currículos, até hoje ninguém me chamou. A agência de emprego eu vou muitas, aqui em Belo Horizonte eu já rodei muita procura e realmente está muito difícil. Tanta gente disposta, precisando de trabalho, mas só 37% das vagas que o Sistema Nacional de Emprego ofereceu até maio foram preenchidas. Ano passado foi assim também. De cada 100 oportunidades divulgadas pelos Cines do país, 53 nunca foram ocupadas. Quem já levou muita porta na cara sabe o porquê. Está te cobrando ultimamente assim, qualificação, experiência, né, na área, e nem todos têm, né, essa experiência, qualificação para estar encaixando as vagas de emprego, entendeu? É isso. Entre os 13 milhões de desempregados e a vaga que nunca é preenchida, existe a qualificação. O Márcio e o Roberto, que tem uma empresa do setor elétrico, sabem como é esse desencontro. A empresa tem 300 vagas abertas e não é de hoje. Para começar a trabalhar aqui, os donos esperam que os candidatos tenham pelo menos 2 cursos básicos na área de eletricidade. Mas a maioria que bate aqui na porta atrás de uma chance não tem nem isso. E aí o jeito é a firma mesmo treinar o pessoal. Nós temos no nosso segmento uma demanda que já é constatada, um número que já é constatado de algo em torno de 30% de analfabetos funcionais. Então, essa pessoa, quando chega com a gente, ela precisa de ser preparada. Fernando, ex-taxista, depois de 2 anos parado, está em treinamento. Você chegava na empresa, a empresa via que você não tinha experiência, tinha pouca experiência e não contratava. Aí você viu que tem que estudar. Tem que estudar. Em Minas, todo ano, o Senai tem 100 mil vagas para preparar trabalhadores para a indústria. O Eudes estuda aqui e está decolando. Na época eu comecei de ajudante de eletricista.
De lá eu passei para eletricista de construção e manutenção e hoje eu estou dando um passo a mais para eletricista multifuncional. 99% dos desempregados gostariam de estar fazendo um curso de qualificação profissional. O que falta para eles? Primeiro é a oportunidade, porque também tem a escassez de escolas técnicas no país. E segundo, é uma política de financiamento para essas pessoas estarem aqui presentes fazendo os cursos de qualificação. O governo federal disse que só vai se posicionar sobre os programas de formação profissional quando for publicado um decreto para instituir o que ele chamou de Estratégia Nacional de Qualificação. Chico, Ana. Obrigado. E agora a gente fala de 45 milhões de brasileiros que não têm conta em banco ou não mexem na conta há mais de 6 meses. Uma situação que faz a economia andar mais devagar. 1 em cada 3 brasileiros adultos não tem. Você tem conta em banco? Não, ainda tem que abrir ainda. Eles fazem parte de uma parcela da população que uma pesquisa chamou de desbancarizada. Por enquanto, seu dinheirinho está onde? No guarda-roupa. 45 milhões de brasileiros com mais de 16 anos não têm conta em banco ou não mexem na conta há mais de 6 meses. São, na maioria, pessoas de baixa renda. E mesmo longe das instituições financeiras, esse grupo movimenta mais de 800 bilhões de reais por ano. Esses 817 bilhões de reais movimentados pelos desbancarizados tivessem na economia formal, o Brasil ia sair muito mais rápido dessa crise econômica. Essas pessoas, pela sua movimentação de dinheiro, inclusive, poderiam ter condições de ter um crédito aprovado numa instituição financeira para fazer o seu negócio crescer. A pesquisa foi feita em 71 cidades do país e mostra que esses brasileiros são, na maioria, negros, jovens e mulheres, com pouca instrução ou nenhuma. 86% são das classes C, D e E, onde o trabalho informal é mais comum. O dinheiro que o Francisco ganha fazendo bicos como segurança vai embora tão rápido que ele nem pensa em abrir uma conta. O dinheiro a gente já pega, já passa de uma mão para outra. A gente paga aluguel, a gente gasta com doença, a gente comida, entendeu? Então não dá. A falta de dinheiro é o motivo apontado por 31% desses brasileiros para não ter conta bancária. 29% disseram que preferem usar dinheiro em espécie. E 49% responderam que não confiam nos bancos. Essas pessoas, mesmo desbancarizadas, procuram de alguma forma acesso a crédito. Não é à toa que a maioria absoluta dessas pessoas já usou o cartão de crédito emprestado de um parente ou amigo. Ou 2/3 delas têm o hábito de comprar fiado, naquela caderneta que fica na padaria ou na vendinha do bairro. O Leonardo e o Danilo são irmãos e sócios de uma grife de roupas sustentáveis. Vendem na internet e no trem. Mas tudo o que ganham vai para uma conta só. Eu dou pro meu irmão, ele deposita na conta pra gente não fazer besteira com dinheiro, né? O Leonardo diz que não se importa, até vê vantagem. Só me traz benefícios, porque assim eu tendo uma movimentação maior, o banco ele sempre olha para mim com bons olhos, né? Que eu sempre faço o meu dinheiro girar lá e entrar e sair. Mas o Danilo já sabe que uma hora dessas, essa irmandade vai ter que acabar. Obviamente eu vou ter que abrir uma conta. Não dá para mim ficar o tempo todo usando a conta do meu irmão. A gente volta a seguir. O Senado aprova a MP da Liberdade Econômica, mas retira o trecho sobre trabalho aos domingos e feriados. Na Câmara dos Deputados passou o projeto que permite a posse de armas em todas as áreas de propriedades rurais. E o governo inclui os Correios e mais 8 estatais no pacote de privatizações. A gente volta já. Agora, 8h23, horário de Brasília. Estamos de volta e o governo federal anunciou ontem uma lista com mais 9 estatais que planeja privatizar. Vamos ver aqui, olha, as mais conhecidas são Correios e Telebrás, além delas estão nessa lista a empresa gestora de ativos, a Companhia Docas de São Paulo, a empresa de tecnologia e informações da Previdência, que é a Dataprev, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica e Avançada, a Companhia de Entrepostos e Armazéns de São Paulo, a CEAGESP, e a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias.
O governo citou também outras 7 empresas que já faziam parte do programa de parcerias de investimentos, o chamado PPI. As mais conhecidas, Eletrobras e Casa da Moeda. Além disso, a União pretende vender 20 milhões de ações do Banco do Brasil. E planeja conceder para a iniciativa privada 2 parques nacionais, Lençóis Maranhenses e Jericoacoara, no Ceará. Sobre a Petrobras, o governo reafirmou que pretende continuar vendendo ativos como empresas subsidiárias que não estejam na área de exploração e produção de petróleo. A gente vai falar mais disso aqui com Miriam Leitão. Pois é, Miriam, bom dia. Qual é o tamanho desse pacote de privatizações anunciado pelo governo, hein? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia. Olha, esse pacote é muito tímido. Para um governo que dizia, durante a campanha, que ia privatizar no valor total de R$1 trilhão, depois de 8 meses apresentar uma listinha dessa, em que dessas empresas aí, muitas são até desconhecidas do público. Ninguém sabe exatamente o que faz, a maioria é deficitária. O que tem de importante aí, tem 2 coisas importantes nessa lista. O Porto de Santos, né? E os Correios. Os Correios, eles, no governo Temer, passaram a ter lucro nas suas operações. Fizeram um ajuste, passaram a ter lucro. Os Correios estão se reestruturando porque está mudando muito o conceito, né? Eles têm um monopólio do serviço postal, ou seja, de entrega de cartas. As pessoas escrevem cada vez menos cartas com todos os aplicativos de comunicação eletrônicos que existem, mas, ao mesmo tempo, ele participa muito da entrega, da transporte de mercadorias. E hoje, os Correios, mesmo quando você contrata um outro serviço, de alguma forma passa pelos Correios. Os Correios têm, portanto, uma importância econômica grande. Então, esse programa, isso sim, mas para todos os analistas com quem eu tenho conversado, viu, Ana Paula, foi considerado isso tímido, decepcionante, porque, assim, falaram de privatizar tanto e, por exemplo, essa venda das ações da Petrobras, do Banco do Brasil, que eu queria falar, as ações que excedem o controle. Então, um desinvestimento, uma venda, mas não é privatização. Mas, Miri, se comparar esse programa de privatização que foi anunciado agora com programas de privatização de governos anteriores, como é que você compara? Pois é, o governo está começando 8 meses, mas assim, a gente tem que comparar com os outros. O governo Fernando Henrique, no seu primeiro mandato, privatizou 80 empresas, entre elas privatizou a Vale e todo o sistema Telebrás. O que ficou agora para vender, que eles colocaram ali, Telebrás, é apenas uma empresa que presta serviço ao próprio governo. Mas todo o sistema de telefonia foi vendido. No governo Itamar Franco, que ficou só 2 anos, ele terminou de privatizar a siderurgia, e a siderurgia, inclusive, com as empresas ícones, como, por exemplo, a CSN, e terminou de privatizar a petroquímica. Tudo isso tinha começado no governo Collor, e, além disso, privatizou a Embraer. Então, o governo Temer também privatizou e preparou tudo que foi vendido até agora, foi preparado no governo Temer. Até agora, tudo que foi vendido, inclusive algumas empresas como Eletrobras. E o governo Bolsonaro acabou de perder, essa semana, no Congresso, a medida provisória que permitiria a venda da Eletrobras. Vai ter que fazer agora um projeto de lei. Então, ele está andando muito devagar, esse projeto, principalmente para um governo que diz que ele é o único liberal que os outros não privatizaram. Na verdade, os governos petistas aumentaram o número de empresas estatais, mas os outros governos diminuíram o tamanho do Estado na economia. Ok, obrigada, Miriam. Até mais. E o Senado aprovou ontem à noite a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia para empresas, mas retirou a regra que permitia trabalho aos domingos. Os senadores entenderam que essa regra trabalhista não tinha relação com o tema principal da medida provisória. Juliana Morrone vai contar mais para a gente. Juliana. Aproveito para desejar bom dia para a Miriam, Ana. Olha, o trabalho aos domingos depende de acordos e convenções de cada categoria profissional. Mesmo assim, 79 categorias já têm essa possibilidade de trabalho aos domingos, tudo garantido por uma portaria assinada pelo Ministério da Economia em junho. A medida foi aprovada pela maioria dos senadores em votação simbólica. O texto prevê mudanças para facilitar a abertura e o fechamento de empresas, reduzindo a burocracia, principalmente para os pequenos negócios. Entre as novidades está o fim da exigência de alvará para o início do trabalho de quem exerce atividades de baixo risco, como costureiras, chaveiros, sapateiros.
Será exigido registro de entrada e saída em folha de ponto apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Hoje, quem tem mais de 10 empregados tem essa obrigação. O governo estima que as mudanças podem ajudar na geração de mais de 3 milhões de empregos em 10 anos. Nós estamos num país com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E o peso da burocracia, das leis, que engessam a economia brasileira. E com essa iniciativa, a gente vai tirar esse fardo dos que empreendem, dos que tomam risco. O presidente do Senado disse que o Congresso fez sua parte, aprovando a proposta que pode ajudar a reaquecer a economia. Essas medidas econômicas são fundamentais para destravar a economia, para desburocratizar, para facilitar a vida do empresário na relação com o trabalhador. Os senadores tiraram da proposta o artigo que mexia nas regras para o trabalho aos domingos e feriados. Eles argumentaram que era um assunto estranho, que não cabe no projeto. A autorização para o trabalho aos domingos saiu do texto, mas esse direito está garantido pelo menos para 79 categorias de trabalhadores, porque foi previsto numa portaria do Ministério da Economia assinada em junho. Se tivesse sido mantida na medida provisória aprovada aqui no Senado, a autorização seria estendida a todos os trabalhadores. O relator do projeto na Câmara disse que colocar esse direito em lei daria mais segurança jurídica aos trabalhadores. Nós colocaríamos em lei para que, eventualmente, um futuro governo não revogasse a portaria. Mas, enquanto esse governo estiver cumprindo o seu mandato, essa portaria, com certeza, estará validada e o governo pretende mandar um projeto de lei para transformar justamente em um ato legalizado. A medida provisória agora vai para a sanção do presidente Bolsonaro. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite posse de arma em toda a área de propriedade rural. Esse texto já tinha passado pelo Senado e agora segue direto para a sanção do presidente. O projeto altera o Estatuto do Desarmamento. Foram 320 votos a favor e 61 contrários. Pela lei atual, quem tem a posse só pode manter a arma dentro de casa, ou seja, na sede da fazenda. A mudança votada pelo Congresso permite que a pessoa ande armada em toda a extensão da propriedade rural. Ontem, os deputados aprovaram em regime de urgência para a matéria e, por isso, não teve debate lá nas comissões. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E você vai ver daqui a pouco o secretário especial da Cultura deixa o cargo e acusa o governo de censura. E as novas imagens do navio mais famoso do mundo. A gente volta já. Agora, 8h35, horário de Brasília. O secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania deixou o cargo criticando o governo. Henrique Pires disse que o governo está impondo censura ao setor, não é isso, Juliana? Ana, Henrique Pires disse que a gota d'água foi a decisão do Ministério de suspender um edital que tinha selecionado séries sobre diversidade de gênero para serem exibidas nas TVs públicas. Lembrou que é preciso respeitar a Constituição e que não concordou com o que chamou de filtros, censura, que estava sendo imposta à produção cultural. Uma portaria assinada ontem pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, suspendeu o edital que previa financiamento para diversos projetos, entre eles séries ligadas à temática LGBT. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro criticou o edital e citou especificamente as produções que promoviam a diversidade de gênero. Depois de deixar o cargo, o secretário especial de Cultura, Henrique Pires, disse ao G1, portal de notícias da Globo, que não concorda com a imposição de filtros em qualquer atividade cultural e que não vai chancelar a censura. O Ministério da Cidadania divulgou nota negando que Henrique Pires tenha pedido demissão. Segundo o Ministério, o secretário foi demitido pelo ministro Osmar Terra porque não estaria desempenhando as políticas propostas lá pela pasta. Outro setor que tem se queixado de interferência política é a Receita Federal. Ontem, auditores fiscais fizeram protestos pelo país.
Os auditores se vestiram de preto nas manifestações em diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Aqui em Brasília, os manifestantes entregaram uma carta ao presidente do Senado, alertando para o que chamam de ingerência sobre a Receita. Os auditores citaram 3 situações diferentes. Uma suposta pressão do governo pela troca da chefia da alfândega do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de afastar 2 auditores e suspender as apurações da Receita que envolviam autoridades como o ministro Gilmar Mendes. E a decisão do Tribunal de Contas da União, que pediu à Receita uma lista de servidores que fiscalizaram políticos e dependentes. O Sindicato Nacional dos Auditores, o Sindifisco, afirma que esses episódios passam uma mensagem de intimidação para blindar autoridades. Na segunda-feira, o então subsecretário-geral da Receita foi afastado numa medida vista como interferência política. O presidente Bolsonaro disse que as substituições na Receita são necessárias porque o órgão estava aparelhado. A Receita Federal, o Supremo e o TCU não quiseram se manifestar. Ana e Chico. Obrigado, Juliana. Em Maceió, crianças com câncer encontram espaço para brincar e para ficar com a família. Esse é um dos mais de 5.000 projetos apoiados pelo Criança Esperança. A Pala hoje tem 26 anos. Foi fundada pela necessidade de um local onde as crianças e adolescentes pudessem ficar para enfrentar o tratamento do câncer. A Pala é uma casa de apoio, onde essas crianças vêm dos 102 municípios do nosso estado para se tratar em Maceió e fica aqui, onde nós oferecemos todo o suporte necessário para o enfrentamento dessa doença. Eu sempre digo, no dia que a Pala não mexer mais com meus sentimentos, está na hora de sair. Eu não consigo imaginar parando. Eu vejo que tem muita coisa para ser feita e tem muita gente ainda precisando. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2019 020. Para doar R$ 40,00, ligue 0500 2019 040. Para garantir a doação é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. A seguir, uma nova regra do governo Trump permite que famílias de imigrantes fiquem detidas por tempo indeterminado. E novas imagens mostram o Titanic se desintegrando no fundo do mar. Agora são 8h44, hora de Brasília. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova regra para deter imigrantes ilegais no país. Quem explica essa mudança para a gente é o repórter Felipe Santana. Hoje, uma família de imigrantes sem documentos não pode ficar detida por mais de 20 dias em território americano. Onde vem você, senhora? Com a nova regra, não haveria mais prazo determinado para a detenção acabar. O secretário de Segurança Nacional interino, Kevin McAleenan, disse aos jornalistas que, por experiência prévia, eles conseguem liberar os imigrantes em menos de 50 dias. Ele disse que a nova regra respeita o princípio de que as famílias devem ficar juntas. Autoridades separaram mais de 900 crianças de seus pais no último ano, o que gerou muitas críticas ao governo Trump. Essa foi a terceira nova regra sobre imigração em pouco mais de um mês. Há uma semana, o governo tinha anunciado que, para conceder vistos e green card, a partir de agora iria checar outros fatores, como a renda e condições de saúde dos candidatos. A nova regra ainda deve ser contestada na justiça antes de entrar em vigor, a princípio em 60 dias. Defensores dos direitos dos imigrantes já se manifestaram contra. Dizem que é mais uma tentativa do governo Trump de reduzir a imigração, mandando aos estrangeiros a mensagem de que serão maltratados aqui. Numa entrevista ontem, o presidente Donald Trump sinalizou que não quer parar por aí. Ele voltou a falar sobre a possibilidade de não conceder mais a cidadania americana para bebês de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. Você atravessa a fronteira, tem um bebê aqui e parabéns, é cidadão americano. Isso é francamente ridículo, disse o presidente.
E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está em viagem pela Europa para tentar uma nova negociação para o Brexit. De Londres, o Rodrigo Carvalho acompanha mais esse capítulo nessa novela interminável, né, Rodrigo? E, inclusive, se depender da França, essa nova negociação vai ser difícil. Bom dia. Isso, bom dia para todo mundo. Antes da chegada de Boris Johnson a Paris hoje de manhã, o presidente francês, Emmanuel Macron, tinha descartado novas negociações no divórcio. Agora há pouco, no Palácio do Élysée, o francês marcou posição. Disse que vai defender os interesses da União Europeia e que não há tempo para negociar um novo acordo. Já o primeiro-ministro britânico afirmou que aconteça o que acontecer, o importante é que os dois países fortaleçam a relação. Ontem, Boris Johnson visitou a Alemanha. A primeira-ministra Angela Merkel cobrou uma solução do Reino Unido para esse impasse todo. 15 anos depois da última expedição, uma equipe de mergulhadores voltou aos escombros do Titanic. O transatlântico, que afundou há mais de 100 anos na costa do Canadá, está se deteriorando mais rapidamente. As imagens feitas pelos mergulhadores mostram os efeitos da ação do sal, das correntes marítimas e de uma bactéria que se alimenta de metal. O Titanic naufragou em 1912, depois de bater no iceberg, matando mais de 1.500 pessoas. Chamou a atenção dos mergulhadores que a banheira do capitão já não existe mais. Obrigado, Rodrigo. Você vai ver a seguir o futebol, vitória do São Paulo pelo Brasileirão. E o Flamengo sai na frente contra o Inter nas quartas de final da Libertadores. Agora, 8 horas e 51 minutos, horário de Brasília. A gente volta já. Estamos de volta com o esporte e ela já está aqui com a gente. Carol Barcelos, bom dia. Ana Carolina Barcelos. Bom dia, Francisco. Bom dia. Ana, bom dia para todo mundo. Olha, antes de falar do que todo mundo quer falar hoje, que é Libertadores, a gente vai mostrar a vitória do São Paulo ontem, jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão. Atlético Paranaense e São Paulo jogaram na Arena da Baixada. São Paulo venceu por 1-0, um passe do Lisieiro, gol do Vitor Bueno. Funcionou bem a tabelinha ali do São Paulo. 5ª vitória seguida do São Paulo. E agora, Chico e Ana, isso deu uma animada na classificação. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá? Santos líder com 32 pontos. Na sequência, Flamengo, Palmeiras e São Paulo empatados com a mesma pontuação, né? A 2 pontos do líder. Então a briga já começou a ficar melhor. Mas agora sim, vamos lá. Vamos falar de Libertadores. Ontem no Maracanã teve duelo brasileiro nas quartas de final. E o Flamengo abriu uma boa vantagem sobre o Internacional. Mais de 66 mil presentes num Maracanã tenso, num encontro de gigantes. Jogo de nervos, de palavras, de um corpo a corpo além da conta. Tá claro que a essência do Flamengo de Jorge Jesus é atacar. Ímpeto contido pelo Internacional, dedicado ao compromisso de manter o adversário sob controle, apesar dos riscos. Resistência era a maior virtude da zaga do Inter até enfrentar o Flamengo, até bater de frente com o melhor ataque do Brasil. Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta. Juntos atingiram a marca de 597 minutos sem sofrer gol. Resistiram até os 29 do segundo tempo, até cruzarem com Bruno Henrique. Mais 4 minutos, mais Bruno Henrique. Puxou o pé direito, bateu, olha o gol! Gol! Convocado para a seleção brasileira, ele chega a 18 gols no ano. Acho que foi a semana mais feliz da minha carreira, mesmo com a convocação, não deixei nada tirar meu foco. Na quarta que vem, em Porto Alegre, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que vai às semifinais. A classificação não está resolvida. Da mesma forma e do mesmo ambiente que foi criado aqui, nós vamos criar no Beira-Rio. Nós somos fortes no Beira-Rio. A torcida vai estar junto com a gente. Vai ser mais um jogaço. Agora, sem dúvida, semana especial para o Bruno Henrique, né? Convocado à seleção brasileira, gol na Libertadores. Herói do jogo de ontem, né? Pois é. Agora, vamos aproveitar para dar uma olhada nos jogos de volta das quartas de final. Os jogos estão todos na semana que vem. Terça-feira, no Pacaembu, tem Palmeiras e Grêmio. Lembrando que o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0. Tem a situação favorável, né? Não, vai ter vantagem de jogar em casa agora, né, Chico? E na quarta-feira, no Beira-Rio, Internacional e Flamengo. E aí o Flamengo vai ferver. Já vai com a vantagem. De 2 gols, não é pouca coisa. Pois é, uma vantagem no mínimo confortável aí, Chico. É isso aí.
Vamos chegando ao fim, então, do Bom Dia Brasil. Rodrigo Bocardi e galera Apóstolos. Olha só. Aqui em São Paulo tem uma operação desde cedo na Boa e Má Cracolândia, né, na região central. 560 policiais e guardas civis estão cumprindo 20 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão nessa região aí que é conhecida por reunir traficantes e pessoas viciadas em crack. Já até falaram que tinha acabado. Você viu como é que tá a imagem? Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia. Tristeza. Educação, orçamento para educação ou falta de orçamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne agora à tarde com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e é para discutir exatamente os contingenciamentos, a questão do orçamento no setor. Bom dia. A gente fica por aqui lembrando que a partir de hoje a recomendação do Ministério da Saúde é de que todas as crianças entre 6 meses e 1 ano sejam vacinadas contra o sarampo. Ontem, aqui em BH, uma UPA precisou ser isolada depois que um homem procurou atendimento médico com sintomas da doença. Ele veio de São Paulo para trabalhar aqui. Uma boa quinta para vocês. Aqui na Inglaterra, gente, tem um time de futebol agonizando. O Bury, da 3ª divisão, um clube com 134 anos de história, está numa crise financeira pesadíssima, teve os últimos 6 jogos cancelados e pode ser expulso da Liga Inglesa. Os torcedores mais fiéis foram para a porta do estádio com um caixão e, num grito de socorro, a presidente se algemou ali na frente do clube. Histórias do futebol inglês, que o Bury se recupere prontamente. Já pensou? Espero nunca precisar fazer isso pelo meu Botafogo. Boa quinta. Espero nunca ter essa notícia para dar aqui também. Esperamos, assim esperamos, Rodrigo. Os tricolores também falando? Não, pelo amor de Deus, a gente está muito longe disso. Não há comparação. Não, Ana Maria Braga, Louro José já bom chegando dia, por Ana. aqui. Bom dia, gente. Olá, bom dia. Hoje aqui a gente vai curtir assim um friozinho paulista. Bom, uma viagem de inverno feita pelo nosso ogro, Jimmy, e uma parceira que a gente roubou do Superchef Celebridades desse ano, a linda Carol Nakamura. Legal demais. Aí eles foram lá, exploraram Campos do Jordão, que é um local delicioso da Serra da Mantiqueira. Muitas aventuras, eles descobriram inclusive um rodízio de fondue. Eu nunca tinha visto rodízio de fondue, mas eu vou avisar que tem muito chocolate já, tá? É daqui a pouco. Fondue com rodízio ainda por cima, não tem como ser melhor. Obrigada, Ana, obrigada, Louro. Você fica então com mais você e amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Um ótimo dia para todo mundo, a gente se vê. E obrigado pela sua audiência na terra do grande Cândido Portinari. Brodowski está fazendo 106 anos. A gente volta amanhã.